Um parafuso de alumínio de massa de 10 gramas a uma temperatura de 60 graus Celsius que se desprendeu de um motor de uma embarcação é imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água em uma temperatura de 10 graus Celsius. Considerando somente as trocas de calor entre a água e o alumínio, determine a temperatura do equilíbrio térmico do sistema formado pela água e pelo metal. Então, ele quer a temperatura do equilíbrio térmico do sistema, que é formado pela água e pelo metal, e assinale a opção correta. Aí deu o calor específico do alumínio e deu o calor específico da água. Então, vamos lá. A tendência aqui, né, é para entrar em equilíbrio. Né? Então, podemos fazer calor do alumínio mais quantidade de calor, né, calor sensível nesse caso, quantidade de calor da água é igual a zero. Porque a tendência deles é entrar em equilíbrio. Tanto que fala aqui, temperatura do equilíbrio térmico. Então, a tendência deles é entrar em equilíbrio. Então, agora vamos montar aqui a quantidade de calor de um e a quantidade de calor de outro. Né? E faz sentido. No momento que vir para cá, vai ficar negativo. E a quantidade de calor dos dois vão ser iguais. Quanto que um recebeu e quanto que o outro vai ceder. Beleza, então vamos lá. Vamos ter aqui quantidade de calor do alumínio. Vamos fazer aqui. Lembrando que macete, né? Q é igual massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ou aqui pode ser um θ também. Então, vamos agora aqui ver as informações. 10 gramas do... Vou botar aqui alumínio. O alumínio. 10 gramas de massa. O calor sensível está aqui. E uma temperatura inicial de 60 graus Celsius. A água, 48 gramas. E a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Beleza. Vamos lá. A massa do alumínio é 10 vezes calor específico do alumínio 0,2. Mas já para adiantar a fórmula, eu vou colocar isso aqui. Nós podemos escrever 2 sobre 10. Já vou escrever aqui. 2 sobre 10 vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Aí aqui, a temperatura final vai ser igual para os dois casos, porque o sistema vai entrar em equilíbrio. Então, a temperatura final vai ser igual, tanto para o alumínio quanto para a água. Então, a temperatura final eu vou descobrir, que é o que ele quer, determine a temperatura do equilíbrio térmico, menos 60. Mais o da água, 48 gramas, vezes o calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que mais uma vez, repetindo, essa temperatura final vai ser igual a essa, porque a tendência deles é entrar em equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius. Isso igual a zero. Vamos lá. Então, aqui eu posso cortar esse 10 com esse 10. Então, vai ficar 2 vezes temperatura final menos 2 vezes 60 menos 120. Mais 48 vezes 1, 48. 48 vezes temperatura final menos 48 vezes 10, 480. Isso igual a zero. Então, seguindo. 2 temperatura final mais 48. Isso aqui vai ficar 50 vezes temperatura final. Menos 120 menos 480 menos 600. Isso igual a zero. 600 vou passar para lá positivo, vai ficar 50 vezes temperatura final igual 600. Temperatura final vai ser igual a 600 sobre 50, que eu posso cortar esses zeros. Aqui vai dar 12 graus Celsius. O que isso aqui significa, pessoal? Significa que a temperatura final desse sistema, qual o sistema formado água, sistema água e metal, vai ter uma temperatura final de 12 graus Celsius, ou seja, o alumínio
né, o parafuso de alumínio, a sua temperatura diminuiu para 12 graus Celsius, ou seja, ele vai ceder calor. E a água aumentou a temperatura no final para 12 graus Celsius. E esse sistema, né, ficou com uma temperatura igual de 12 graus Celsius porque ele entrou em equilíbrio. Os 60 graus com 10 da água, eles vão tentar entrar em equilíbrio. O que está com maior temperatura vai ceder calor para o que está com menor temperatura. O maior temperatura vai diminuir. Vamos aí resolver mais uma questão da prova de aprendiz marinheiro 2022. Uma questão que é necessário saber, né, a natureza das ondas. Vamos lá. Os submarinos são plataformas de combate utilizados pelas marinhas de guerra de alguns países que operam debaixo d'água. A detecção de alvos pelo submarino conta com a emissão de ondas sonoras no meio líquido pelo equipamento chamado sonar. A detecção de um alvo é obtida quando a reflexão de uma onda sonora é recebida pelo sonar. Com relação à natureza das ondas emitidas pelo sonar, é correto afirmar que são ondas. Então, quais são as ondas emitidas pelo sonar? Ele falou aqui, né? Ondas sonoras. Então, ele até fala aqui também, a reflexão de uma onda sonora. Qual é a natureza das ondas sonoras? Pessoal, a natureza da onda sonora ela precisa de um meio para se propagar. Né? A natureza é a natureza mecânica. Temos duas, né? Lembrando, mecânicas e eletromagnéticas. As eletromagnéticas elas conseguem se propagar no vácuo. Quais são as ondas eletromagnéticas? Um exemplo, a luz, né? A luz é um exemplo de ondas eletromagnéticas. Ondas sonoras são ondas de natureza de ondas mecânicas. Beleza, pessoal? Então vamos aqui nas questões. Magnéticas, não. Elétricas, não. Mecânicas, que é que está certo. Eletromagnéticas, não. No caso, que a luz é um exemplo de ondas eletromagnéticas. E luminosas, também não. Então a resposta certa a essa questão, letra C. Questão assim, bem simplesinha, bem fácil. É só saber a natureza das ondas. Beleza, pessoal? O local de guarnecimento do serviço de vigia nos navios, serviço em geral concorrido por milhares nas graduações de marinheiro e cabo, dá-se em um dos pontos mais altos do navio para obtenção de uma visão privilegiada. O serviço consta em informar o oficial que está no controle do navio todas as embarcações e aeronaves avistadas, bem como qualquer anormalidade que porventura perceba. Para auxiliar na condução do serviço, o militar, no posto do vigia, conta com o auxílio de um binóculo. Os binóculos, em geral, são compostos por um arranjo de lentes convergentes e um conjunto de prismas. Com relação à lente, ele botou aqui um conjunto de prisma, mas ele só pediu em relação às lentes convergentes. Estando um objeto bem distante da lente, ou seja, objeto situado além do ponto que dista o dobro da distância focal, o ângulo principal, né, no caso. É correto afirmar que a imagem fornecida pela lente é. Então, pessoal, vamos botar aqui as duas formas aqui de convergente e divergente. Bom, numa lente divergente, a borda, né, retangular aqui. Uma lente divergente, a formação de imagem é VD-. Pega esse aqui, virtual, direita e menor. E numa lente convergente, fazer até aqui maior, ela forma assim, né? Pontudinho. Nós temos aqui o foco, nós temos aqui o anti-principal, ou 2Fs, né? 2 vezes o foco. Beleza. Como eu disse aqui, na divergente, a formação da imagem é virtual, direita e menor. Como que é na convergente? Vamos botar aqui um bonequinho. Aqui antes do 2F. Em cima do antiprincipal. Entre o antiprincipal e o foco. No foco. E entre o foco e a lente. Beleza. Então, pessoal, nós podemos vir assim, ó. Vou pegar aqui e mudar de cor. Ó, RI. Os três primeiros, ó. RI. RI. O I continua em cima do foco. E aqui é o contrário da lente divergente. VD+. Isso aqui é VD-, o contrário aqui mais. Beleza? E agora no RI a gente vem subindo. Menos, igual, vem crescendo, né? Mais, menos, igual, mais. E aqui é impróprio. Beleza. Aqui mantém no I em cima do foco. Pessoal, com isso aqui nós conseguimos resolver a questão. Beleza, vamos aqui, ele está falando que o ponto
que dista o dobro da distância focal está situado além do ponto do dobro da distância focal. Então, aqui é o 2F. É o dobro da distância focal. Além é para cá, né? Então, a única imagem que está além é essa aqui, né? Aí, a pergunta que eu te faço, ó, RI menos, RI igual, RI mais e VD mais. Então, qual é essa imagem real invertida em menor? Beleza, não olhei as questões, só aqui estou mostrando para vocês convergente, divergente, né, e convergente. Agora vamos olhar aqui as questões. Se está aqui essa posição que ele está falando, então é correto afirmar que a imagem fornecida pela lente é real invertida em menor. Onde está aqui? Vamos ver, direita, não, 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 porque é tudo invertido aqui. Então a D e a E. Real, invertida e menor. Ó, real, então o que for virtual, não é virtual. E é maior que o objeto? Também não. Ele é menor que o objeto. Ó, RI menos. Então a resposta certa é a letra E. Beleza, pessoal? Só uma questão de velocidade de movimento uniforme. Um militar lotado na delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis precisa levar um documento em meio físico ao primeiro distrito no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa prova ela foi marcada um pouco na física, né, de muito textinho, né? Mas vamos lá. Partindo da delegacia às 8 horas, após percorrer 120 quilômetros, vamos desenhar aqui então o percurso. Então ele está aqui. Então ele parte da delegacia às 8 horas e faz um percurso de 120 quilômetros. Tá aqui embaixo então, em vermelho aqui, um percurso que ele fez de 120 quilômetros. Beleza, vamos seguindo. O referido militar faz uma parada de 15 minutos. Então vamos botar aqui em verde aqui, ó, uma marcaçãozinha aqui. A parada que ele fez de 15 minutos. Aí ele fala de 15 minutos em uma loja de conveniência de um posto de gasolina para fazer um lanche. Beleza, ele foi comer. De volta, a estrada percorre mais 40 quilômetros, chegando ao primeiro distrito naval no início do horário do almoço, às 12 horas. Então, ele parou aqui para comer, né, para fazer um lanche, ficou 15 minutos, e depois ele percorre mais 40 quilômetros. Vou botar aqui embaixo, 40 quilômetros, chegando aqui no final, às 12 horas, no início do horário do almoço, 12 horas. Beleza. Aí determine a velocidade escalar média do motorista durante o percurso da delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis ao primeiro distrito naval e assinale a opção correta. Bom, vamos lá. Então ele está pedindo aqui a velocidade escalar média do motorista durante o percurso. Então, pessoal, velocidade média é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Bem simples. Talvez você possa ficar na dúvida pelo seguinte, né? Aqui ele fala que deu uma parada de 15 minutos, mas aqui não teve variação de espaço. Não teve, né? Então, a gente não conta, a gente não precisa se preocupar com esse tempo aqui de 15 minutos. A gente simplesmente vai fazer, né, a variação do espaço e a variação do tempo, sem mistério algum. Né? A variação do espaço, espaço final menos inicial. O inicial aqui a gente conta como se estivesse partindo do zero. Então vai ser o final 120 mais 40, 160. Então 160, final menos o inicial, zero, sobre o tempo final, 12, menos o tempo inicial, 8. Então vai dar 160 sobre 12 menos 8, 4. 160. A gente pode ignorar o que zero e você divide 16 por 4. Vai dar 4. E a gente volta com zero. Vai dar 40 quilômetros por hora. Então a resposta certa, ele fez a média, a velocidade de escala média dele foi 40 km por hora. Velocidade espaço final menos o inicial, né, com o espaço quanto que ele andou, que foi aqui 160 km, com a variação do tempo, que foi aqui 4 horas. Aqui a gente pode, nesses 15 minutos aqui, claro, vai estar somando
nesse tempo, só que é uma velocidade média, questão, né, de ondulatória. A unidade de medida de frequência no sistema internacional é denominada Hertz, em homenagem ao cientista Hertz, esse nome aqui é meio complicadinho de falar, que foi o primeiro a produzir ondas eletromagnéticas, um equipamento de transmissão de uma estação rádio da Marinha emite ondas eletromagnéticas na frequência de 1 MHz. Assinale a opção que apresenta o comprimento de onda, então ele quer o comprimento de onda, produzido pelo referido equipamento. Considere a velocidade de propagação da onda 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, beleza, pessoal, vamos aqui rapidinho entender aqui esse mega aqui. Nós temos fatores multiplicativos, assim, os mais famosos. Tem pico, tem um nano, tem um micro, um mili, que é um M, saiu mal aqui, o mili. Temos o quilo, temos o mega, o giga, o tera. Vamos deixar só esses. Tem mais para cá e tem mais para cá, mas vamos fazer só esse. Então aqui no caso, um tracinho aqui para cada. O pico é 10 elevado a menos 12. O nano, 10 elevado a menos 9. O micro, 10 elevado a menos 6. O mili, 10 elevado a menos 3. O quilo, 10 elevado ao cubo. O mega, 10 elevado à sexta. O giga, 10 elevado a 8 a 9. O tera, 10 elevado a 12. Beleza? No caso aqui, megahertz, a gente está trabalhando com esse fator aqui multiplicativo. Tranquilo? Então vamos lá. Ele está falando aqui, né, uma questão de ondulatória, equação fundamental. Da ondulatória, velocidade igual lambda vezes frequência. Então, nós temos aqui, ele quer o comprimento de onda, então comprimento vai ser igual velocidade sobre frequência. Então, vamos ter o comprimento vai ser igual a velocidade, ele deu, que é 3 vezes 10 elevado a 8, sobre 1 vezes, aqui falta o multiplicativo do mega, ó, vezes 10 elevado a sexta. Beleza? Aqui continua 3, né? 3 dividido para 1. Por subtração de potência, né, da mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 menos 6. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 2 metros. Beleza? Que é o comprimento de onda. Onde que é 3 metros, a resposta certa é a letra B. Para a iluminação de Natal do prédio principal do Colégio Naval, antiga sede da escola de Grumete, Almirante Batista das Neves, o encarregado do Departamento de Serviços Gerais resolveu fechar um circuito elétrico ligando uma associação em série de 44 lâmpadas de 5 ohms cada a uma fonte de 220. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito e assinale a opção correta. Então vamos lá. Ele está falando, né, que aqui está em série, uma associação em série de 44 lâmpadas. Então, desenhar aqui, associação em série de 44 lâmpadas. Então, aqui 1, 2, 3, 4 e aqui vai seguir até 44 lâmpadas. Cada uma com uma resistência, né, de 5 ohms. Então aqui tem 5 ohms. E ele quer saber a intensidade. Todos aqui tem 5 ohms, né? E pergunta a intensidade. Então nós podemos usar a forma primeira lei de Ohm. E no caso, pessoal, resistência, né, como nós fazemos resistência equivalente em circuito em série, né, em associação em série? Então resistência equivalente a gente soma todas as resistências. Certo? Então, eu teria que ser 5 mais 5 mais 5 até as 44 lâmpadas que tem nesse circuito. Então, nós podemos fazer 5 vezes 44. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser 205 vezes 44, 220 ohms. Então,
Vai ficar assim, ó. Uma resistência equivalente de 220 ohms. Beleza? E agora é só a gente calcular para a gente achar a intensidade da corrente elétrica, né? Jogando a resistência para cá, passando dividindo, vai ficar a intensidade vai ser igual a DDP sobre a resistência. Intensidade vai ser 220, que foi a fonte que foi colocada, 220 volts, sobre a resistência equivalente, nesse caso, né? Que é 220 também. Então, vai dar 1 ampere. Aonde que tem 1 ampere aqui é a letra E, né? 1 ampere. Então, a intensidade, né? Esse empregado colocando assim associando. Vamos lá. Um motor instalado em um dos andares convés de um navio da marinha com o objetivo de elevar peças e maquinários situados em convéses inferiores por meio de um duto vertical e retilíneo que liga os convéses. Determine a potência útil que o motor terá que entregar para erguer 20 metros a velocidade constante, uma peça de 80 kg de uma bomba de esgoto em 10 segundos e assinale a opção correta. Beleza. Pessoal, isso aqui é uma questão de potência mecânica, né? Então, potência é igual trabalho sobre variação do tempo. Ou a gente poderia até fazer potência é igual a energia sobre variação do tempo. No caso, essa energia aqui, por ser uma altura, é uma energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura. A gente perceba que vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Potência, trabalho. Trabalho nós podemos fazer como força vezes distância. No caso aqui, por ter que levantar uma peça de 80 kg, isso aqui é uma força-peso. É igual massa vezes gravidade. Certo? Então vai ficar trabalho, então, força vezes distância. Essa força, peso é massa vezes gravidade, vai ficar massa vezes gravidade vezes a distância. Certo? A distância aqui é quem? É a altura. Né? É para erguer 20 metros. Então é uma altura. Olha só. Então perceba só como é que acabou indo para a mesma situação. Então, sobre variação do tempo. Então ele quer que isso aconteça em 10 segundos. Vou botar aqui a variação do tempo e a gente depois bota os valores. Beleza, agora vamos lá aplicar os valores. A massa que deu foi 80 vezes 10 da gravidade, que mandou aqui, ó, dado gravidade 10 metros por segundo quadrado, vezes a altura, 20. É o que eu quero erguer. É a altura, né? Tem que erguer até 20 metros. Beleza. E variação do tempo tem que ser em 10 segundos. Preciso aqui desse S agora. Vou apagar aqui para escrever melhor. 10 segundos. Beleza. A gente pode cortar esse 10 com esse 10. Então, vamos fazer 80 vezes 20. Nós podemos ignorar os zeros aqui agora. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, voltamos com os dois zeros. Então, vai ficar igual 16. 2 zeros. Watts. Beleza? Então, a resposta certa. Então, aqui, ele quer que assinale a opção correta. A bomba tem que levantar, né? Cadê o motor aqui, ó? A peça. Ó, perdi aqui, ó. Motor, aqui, ó. Motor. Ele quer a potência do motor. Então, vai ser 1.600 watts. Então, vamos resolver mais uma questão da prova da EAN 2022. Para reparar um balaústre amassado, pedaço cilíndrico maciço de alumínio disposto no piso dos navios de uma embarcação pertencente à base naval do Rio de Janeiro. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, essa prova, né, ela teve bastantes textozinhos grandes, né? Assim, não tão grandes como o Enem, por exemplo, mas coisas que não é tão comum, né? Ela veio com um pouquinho mais de texto, mas as questões também não foram difíceis, beleza? Então, continuando. Um sargento especializado em metalúrgica esquentou, usando um maçarico, uma das extremidades do balaústre. O marinheiro encostou a mão na outra extremidade. Enquanto o sargento esquentava a barra, em um movimento de ato reflexo, devido à temperatura do material, o marinheiro retirou quase que instantaneamente a mão da barra. Assinale a opção que apresenta o processo de propagação de calor que fez com que o marinheiro retirasse a mão por ato reflexo do balaústre em reparo. Então a gente tem três tipos de condução de calor, né, da forma como o calor
né, dessa propagação de calor. Uma é condução, então aqui, condução. Uma é pela irradiação e outra é convecção. Então a gente já pode tirar aqui infiltração e podemos tirar aqui a difusão térmica. Então vamos lá. Então ele está falando aqui que tem um balaústre. Vou botar aqui como se fosse um ferro mesmo, tá bom? Aqui, ó. Balaústre aqui. Se fosse um ferro mesmo, só para a gente entender. Então, de um lado é o maçarico e de outro é a mão. E outro aqui é a mão. Vou desenhar aqui em pauzinhos mesmo, só para a gente entender. Beleza? Eu não sou muito bom de desenhar a mão. Então, tranquilo. Então, aqui do outro lado. Então, o processo, ele esquenta e repentinamente, né, instantaneamente, o marinheiro vai tirar a mão, porque ele começou a sentir calor. Né? E senão a mão dele ia queimar. O processo que acontece isso, imagine você que está, né, segurando uma panela que não tem aquele isolante, né, de borracha. Quando você segura na panela, você fica um tempo segurando a panela. E que você acende o fogo e você continua segurando a panela. Você não vai continuar segurando por muito tempo, porque uma hora você vai começar a sentir queimar a tua mão. Esse processo ocorre o quê? A partir do momento quando o maçarico ele começa a esquentar aqui, através da agitação das partículas, vai sendo transmitido, a propagação, o calor vai se propagando até a ponta do outro lado do balaústre, que vai chegar na mão do marinheiro. Então, começou a esquentar e aqui ela vai começar a se transferir, se propagar. Isso ocorre devido à condução. A condução térmica é esse fenômeno aqui de propagação de calor, condução térmica. Beleza? Então a resposta certa é a letra D. Tranquilo, pessoal? Teve dúvida em alguma coisa aqui? Deixa nos comentários aí que a gente vai estar respondendo vocês. Questão de calor latente. Vamos lá? Em um dia de verão bastante quente, visando beber uma água gelada durante o serviço, o sargento Safo enche um recipiente de 2 kg de gelo. 2 kg de gelo filtrado a 0 graus Celsius. Beleza. Determine a quantidade de calor necessário apenas para fundir todo o gelo que o sargento inseriu no recipiente. Considere que o evento ocorre à pressão atmosférica e assinale a opção correta, dado o calor latente de fusão do gelo de 80 graus calorias por grama. Então vamos lá. Então, ele quer uma clássica questão de calor latente, que é que molhe, né? Massa vezes o calor latente. Beleza. Então, aqui a gente fica ligado que aqui, ó, cal por grama, e aqui ele deu 2 kg de gelo. Então, 2 kg para grama é 2 vezes 10 ao cubo, né? Ou 2.000. 2.000 gramas. Então, vamos lá. Quantidade de calor é igual a massa, 2.000 gramas, vezes calor latente, que é 80. Beleza? Vou tirar esse grama aqui. Vezes 80. Então vai ser, eu posso ignorar 1, 2, 3, 4, 0, vou multiplicar 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Agora eu volto com zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Calorias. Beleza. Na resposta aqui, eles estão usando o K. Né? O K é um fator multiplicador de 10 ao cubo ou 1.000, né? Então, no caso, são 3 zeros. Então, aqui a gente vai tirar esses 3 zeros e substituir por 10 ao cubo. Então, vai ficar calor latente vai ser 16, 1, 6, 0. E aqui vai substituir por K. Quilocal. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta certa, letra D. 160 quilocalorias. Então, a quantidade de calor necessária para fundir é 160 quilocalorias. Beleza? Então, não esqueça aí, pessoal, de se inscrever aí no canal para continuar dando incentivo aí ao trabalho, para a gente continuar postando mais vídeos. E qualquer dúvida aí, você pode deixar nos comentários, que a gente vai tentar ajudar aí o máximo possível. Se ficou alguma dúvida, o velocímetro do painel de controle de uma lancha da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro exibe a velocidade instantânea em uma unidade de velocidade, usual em navegação marítima, chamada nó. Então aqui, chamada nó. Para efeito de cálculo, considera-se que um nó
é equivalente a percorrer uma distância de 1 milha náutica em 1 hora. Então, vamos botar aqui logo. Ó, um nó é igual a 1 milha náutica. Vou botar aqui 1 milha por hora, em 1 hora, né? Se a gente tivesse 1 aqui. Então, 1 milha por 1 hora. 1 milha por hora. Beleza. E que 1 milha náutica equivale, então deu aqui outra informação, que 1 milha equivale a 1.852 metros. Então pode dizer que ele andou, que um nó vale 1.852 metros por hora. Vamos lá. A referida lancha da capitania, visando abordar uma embarcação dentro da Baía de Guanabara, percorre de forma retilínea a velocidade constante. Então, outra informação importante, velocidade constante, V constante, é o quê? Movimento uniforme. Vamos seguir. Então, ele percorre em velocidade constante uma distância de 3.704 metros em 15 minutos. De acordo com os dados apresentados, determine a velocidade em nós da lancha da capitania e assinale a opção correta. Então, está dizendo o quê? Que ele está aqui. Ele, para alcançar lá a embarcação, ele faz uma distância de 3.704 metros. Beleza, vamos lá. Ele faz em 15 minutos. Beleza, tempo de 15 minutos. E ele quer a velocidade em nós. Então, velocidade, né, é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. O tempo aqui é de 0 a 15 e aqui também o espaço é 0. Então, a gente pode botar 3.704 sobre 15. É isso, é agora que a gente tem que ficar ligado, pessoal. Vamos lá. Ele quer a resposta em nó, beleza? Em nós. Então, tranquilo. Um nó é igual a 1 milha por hora. Então, ao invés de eu colocar em metros e colocar aqui em horas, por que eu já não passo milha para hora? Então, vai ficar milha aqui sobre hora, que vai fazer a mesma coisa que nós, não é? Não é o que diz aqui, que o nó vale milha por hora? Então, eu já vou conseguir achar a resposta certa. Então, vamos lá. Vamos passar aqui as coisas, então. Quanto que é 3.704, que foi quanto que ele andou, para milha? Metros para milha. Vamos lá. A gente pode fazer aqui, 1 milha vale 1.852. Então, quantas milhas vai ser 3.704? Então, aqui a gente pode multiplicar cruzado. Já adiantando, se a gente for reparar aqui, ó, 1.852 multiplicado por 2 dá 3.704. Então, o contrário é 2. Porque aqui vai passar multiplicando, né, para 1 e aqui vai passar multiplicando, vai ficar 1.852x. Vai passar dividindo, vai ficar então x é igual a 3.704 sobre 1.852. Isso aqui dá 2, porque 1.852 vezes 2 dá 3.704. Então, x é 2. 2 milhas. Então, a gente pode até substituir aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 milhas. Beleza, já conseguimos achar aqui a distância para milhas. E o tempo? Esse 15 minutos. Nós podemos também fazer a multiplicação cruzada, né? Se 1 hora tem 60 minutos, quantas horas tem 15 minutos? Ou, pessoal, se você reparar, você pode também fazer o seguinte, ó. Se a gente for dividir aqui 60 minutos, que é 1 hora, né, em 4 partes, ó. 1, 2, 3, aqui, 4. 1, 2, 3, 4. Se você for reparar, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, vai dar 60 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora. Então, cada parte aqui é 1/4.
Aqui, cada parte é 1/4. Mas você também pode fazer aqui a multiplicação cruzada também, que você vai chegar na mesma resposta. 1/4, pessoal, é 0,25. Pronto. Então, 15 minutos é 0,25 de 1 hora. Então, passando para a hora, 15 minutos vai ser 0,25 horas. Beleza? Então, tá bom. Então, já temos aqui milhas e horas. Pronto. Agora, vamos fazer aqui a conta. 2 milhas. Então, vou ficar aqui, ó, 2 milhas sobre o tempo em hora, porque eu quero achar nó. Já vou achar logo. Então, vai 0,25. Ou, se você quiser e achar melhor para fazer a conta, você, como eu falei aqui, né, que 0,25 é 1/4, você pode fazer o tempo 1/4. Calma aí, mudar aqui a caneta. Deixa eu ajeitar aqui. 1/4. Beleza. Invertendo aqui vai ficar 4 sobre 1, que vai dar 2 vezes 4, 8. 8 o quê? Milhas por hora. E quem que é isso aqui? Milhas por hora. 1 milha por 1 hora é igual ao quê? Nó. Então vai ser 8 nós. Resposta certa, letra B. 8 nós. Beleza, pessoal? Questão assim bem tranquila. Focou muito de você mudar aqui as unidades, entender essa questão de nó para milha por hora. Tranquilo? Não esqueça aí de curtir, de compartilhar. Qualquer dúvida também você pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para continuar acompanhando aí mais exercícios e também para ajudar o canal a crescer cada vez mais.